sua fé. Homens que não envergonham o Evangelho. É chegado esse tempo. É chegado esse tempo. Deus levantou Elias, Daniel, Ezequiel e tantos outros. Mas agora chegou a tua vez. Agora chegou a tua hora. Agora chegou a tua vez. Agora chegou a tua hora. Será que nesse lugar existem profetas de Deus? É forte, Beto. Isso foi um grande livramento mesmo. É, louvado seja Deus, que nos guarda, que nos guarda. É forte. O veículo Deus dá condições e você compra outro, né? Não se machucou, né? Então Deus está sacudindo, sacudindo. Fico feliz, Beto. Eu sempre digo que Jesus, ele sempre preservava pessoas. Ele valorizava pessoas. Eita. Deus seja louvado. Fica aí mais uma experiência para você testificar de quão bom é o nosso Deus. Oh, glória a Jesus! Já já iremos ministrar uma palavra, irmãos. Fique conosco. É bênção, Beto, é bênção de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor acampa o seu anjo ao redor daquele que o teme e o livra. Uma coisa eu sei, Beto, nós só vamos partir no dia que o eterno Deus dizer: hoje eu vou te recolher para mim. Enquanto isso, permanecemos na presença de Deus. Eu sempre digo com toda a convicção que tenho na minha alma: a minha vida pertence ao Senhor. Nós somos propriedade peculiar do Senhor. Se Ele decidir nos levar, quem pode impedir? Porém, se Ele decide nos preservar-nos aqui, bendito seja o seu nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Deus conosco. Emanuel, Emanuel. Sua glória, Deus comigo. Morreu a cruz, Deus está comigo. Venceu o diabo, pensa comigo. Graça e paz, mestre eterno. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. 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 Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel, Emanuel.
mãos e diga: maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emanuel, 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 Deus conosco. Quero ir mais. Amém, meus irmãos. Que o Senhor Deus vos abençoe. É motivo de nós adorarmos a Deus. É motivo de louvarmos o seu nome. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é motivo de adorarmos a Deus. Somos dele, vivemos para ele. E se o Senhor decidir nos levar agora, oh glória a Jesus, que ele não nos ache de mãos vazias. Então isso é importante frisarmos, meditarmos, pensarmos. E no decorrer dos dias é motivo de adorarmos a Deus. Seja bem-vinda, Juliana. Porque quantas pessoas, irmãos, não viram o pôr do sol hoje? Partiram. Quantas pessoas hoje não teve o pão sobre a mesa? Quantas pessoas hoje ficaram desempregadas? Quantas pessoas hoje que estavam desempregadas arrumaram emprego? Isso faz parte da labuta do dia a dia, mas que nós venhamos aprender a agradecer a Deus. Primeiro pelo dom da vida, segundo por ele ter nos alcançado, e sempre termos uma consciência viva diante de Deus, e sempre estarmos agradecendo ao Senhor nosso Deus. Diante de muitas batalhas aí que a gente enfrentou durante o dia, estamos aqui para adorarmos o seu nome, para comungarmos em comunhão, para expressarmos a sua palavra. E isso é gratificante, isso é gratificante. Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então que esta convicção ela seja plena na nossa vida, que esta convicção ela esteja na nossa vida, desta comunhão com Cristo Jesus. Eu queria falar hoje sobre andar com Deus. Andar com Deus. A gente percebe que muitos de nós não nasceu no Evangelho. Muitos de nós vivemos em um lar conturbado,
nascemos sem conhecer a Cristo Jesus. E assim, um dia, ouvimos a palavra despertou em nosso coração a fé, movida pelo poder da graça, e fomos escolhidos pelo Senhor, entendendo uma vez o que o Senhor Deus fez por nós. E aqui estamos servindo ao Senhor nosso Deus, rendendo-lhe graça. Livro do Gênesis, capítulo de número 5. Livro do Gênesis, capítulo de número 5, versículo 21 ao versículo 24 diz assim: E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhas e filhos. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a gente percebe dentro dos textos sagrados, da palavra do Senhor Deus, que Enoque é mencionado apenas 9 vezes em toda a Bíblia. 6 vezes em Gênesis e 1 vez nos livros de Lucas, Judas e na carta aos Hebreus. Tá? Enoque era filho de Jared e pai de Matusalém. Ele viveu até os 365 anos de idade, antes de ser levado por Deus. Não é dito muito, né, sobre ele, mas nós o vemos como um grande homem de fé. Ele está mencionado na galeria da fé, em Hebreus, capítulo de número 11. Então, Enoque, ele andou com Deus. Então, se formos perguntar hoje, trazendo a alusão da vida de Enoque, o que significa andar com Deus? O que significa andar com Deus? E andou Enoque com Deus. E andar nos passos do Eterno, obedecer a sua lei, temer o seu nome, amá-lo. Então a gente vai perceber que andar com Deus é nós termos nele plena rendição. Porque Enoque, ele teve plena rendição ao Senhor. Que ele seja prioridade na nossa vida. Que nada esteja acima do eterno Deus na nossa vida. Que ele seja a primazia. Eu sempre digo que ele está acima da minha esposa, ele está acima dos meus filhos, ele está acima do meu emprego, ele está acima de mim mesmo. Que o eterno seja a minha prioridade, a minha primazia. Então você percebe aqui dentro de um contexto que Enoque, ele tinha plena rendição. Então o nome Enoque, irmão, significa dedicado ou disciplinado. Então percebe-se que Enoque, ele era dedicado nas coisas de Deus. Ele se autodisciplinava em andar com Deus. Então, isto aqui implica dizer que dentro do nome, do significado do nome Enoque, né, tem essas duas aplicações, dedicado ou disciplinado. Então precisamos
trazer este sentido para as nossas vidas e sermos dedicados ao eterno Deus, sermos disciplinados em servir ao Senhor em plena rendição. Então você percebe que o significado do seu nome, fiel, Enoque dedicou-se a Deus e disciplinando-se no meio de uma geração corrompida e perversa. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 15, está assim: fazei tudo sem contenda e murmuração, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 15. Você pode confirmar nas Sagradas Escrituras, irmãos. Eu sempre gosto de trazer uma palavra lendo as Escrituras Sagradas, contextualizando a Escritura com a Escritura. Então você percebe aqui que Enoque dedicou-se a Deus e disciplinando-se no meio de uma geração perversa. Então quando a gente lê Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 15, ele diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então isso aqui é muito lindo. Ele era plenamente conformado e submetido à vontade de Deus. Quando a gente abre Romanos, capítulo de número 12, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, diz assim, irmãos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que quando temos plena rendição ao Senhor Deus, a sua vontade, a palavra de Deus, ela se enquadra na nossa vida, a exortação da palavra nos desperta a não nos conformarmos com este século, a não colocarmos a nossa mente, o nosso interesse neste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa mente, ela precisa ser transformada, precisa ser renovada. Se a nossa mente não for renovada e nem transformada, nós não vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente percebe aqui, né, que dentro desta plena rendição, submissão à vontade de Deus, Enoque enquadra-se dentro do sentido de ele andar com Deus. A segunda era a comunhão. A comunhão que Enoque tinha com Deus não era interrompida. Enoque, ele andava com Deus, ele tinha comunhão, koinonia com Deus. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque a comunhão, ela é a base da nossa vida cristã. A nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com o próximo. A comunhão na vertical e a comunhão na horizontal. Eu entendo dentro desse contexto aqui, que quando nós lemos Amós, capítulo de número 3, versículo 3, andarão dois juntos,
Se não houver acordo entre eles, é possível andar duas pessoas juntas se ambos não tiverem de acordo? 1 João capítulo 1, versículo 6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então você vai perceber dentro do contexto que Enoque tinha comunhão com Deus. O termo andar com Deus denota uma koinonia. Não temos como andar se não houver comunhão. Então perceba que precisamos manter a comunhão. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos, só tem paz quem tem koinonia, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você percebe que Enoque tinha comunhão com Deus e com o próximo, apesar que o próximo não tinha comunhão com ele. Então, na verdade, o caminho do justo cresce mais brilhante com o seu caminhar mais perto de Deus. Provérbios capítulo de número 14, versículo 18, diz assim, irmãos: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então isso aqui é interessante. Somos justos não pelas nossas obras, somos justos pelas obras de Cristo Jesus. Ele nos justificou perante o Pai. Então a gente precisa de fato confiar naquilo que o Senhor Deus estabeleceu e andarmos com Ele. Então a gente precisa andar na luz do Senhor. A gente precisa andar na luz da sua palavra, porque é isso que Ele derrama no nosso relacionamento e na nossa comunhão com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então você percebe que andar com Deus, irmãos, é um progresso contínuo. Andar com Deus é um progresso contínuo. Andar com Deus significa ter um conhecimento cada vez mais íntimo dele. Eu estou falando que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus para que Ele governe a nossa vida, por mais que você tenha defeitos hoje, você não é a mesma pessoa. Por mais que você olhe para dentro de si e diz assim, há muita coisa na minha vida que precisa mudar, mas você não é a mesma pessoa. A partir do ponto que você entregou sua vida a Jesus, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra não há de deixar inacabada a obra que Ele começou em você. Então precisamos entender, irmãos, que a cada dia precisamos estreitar esta comunhão, esse progresso íntimo com o Senhor nosso Deus. Então andar com Deus significa ter um conhecimento cada vez mais íntimo dEle. Porque andar com Deus é ter intimidade com Deus. Eu tenho a minha intimidade, você tem a sua intimidade com Deus. A minha vida não é igual à sua vida, o contexto da minha vida não é igual ao contexto da sua vida. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreenda isso. Compartilhe, irmão, essa live. Compartilhe. Compartilhe a live. Então a gente percebe, irmãos, que precisamos estreitar essa koinonia. Não se pode andar dignamente com Deus sem primeiro ter um verdadeiro conhecimento de quem Ele é e o que Ele deseja de nós.
Não se pode andar dignamente com Deus sem primeiro ter um verdadeiro conhecimento de quem Ele é e o que Ele deseja de nós. Quem é Deus? O que Ele deseja de nós. Quem é Deus e o que Ele deseja de nós. Então precisamos entender à luz das Escrituras. Porque como podemos conhecer a Deus? Através daquilo que Ele se revelou na sua palavra. A palavra, ela revela quem é o eterno Deus. E aquilo que Ele se deu conhecer dele. E o que Ele deseja de nós está implícito na sua palavra. A nossa comunhão em buscar o conhecimento da palavra de Deus e conhecermos o nosso Deus vai ser iluminado através da presença do Espírito de Deus dentro da nossa comunhão de oração. Colossenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vou repetir, Filipenses capítulo 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, embase o que eu acabei de falar. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como o dia eterno. Então, a gente percebe, irmãos, que andar com Deus significa ter um conhecimento cada vez mais íntimo do eterno Deus. E precisamos progredir, crescer dentro destes fatores. Oh, glória a Deus! Então vamos viver de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Deus vivo. Vamos crescer, irmãos. Vamos crescer no Senhor. Vamos buscar a sua presença. Vamos nos render a Ele. Que esse progresso seja contínuo na sua vida. Então, todos os dias, tire um tempo para meditar na palavra, para orar. Tire um tempo para adorar a Deus. Oh, glória a Jesus. Quarto, irmãos, andar com Deus é termos uma firme separação. Certamente Enoque não participou nos prazeres pecaminosos do mundo, mas buscou o prazer em Deus. Precisamos ter uma firme separação. Se santificar e se separar para Deus. É decidir buscar a Deus. Então você percebe dentro do contexto de Enoque andar com Deus, ele tinha uma firme separação. Ele não negociava a sua comunhão. Então ele não participava dos prazeres pecaminosos do mundo, dentro das suas paixões e das suas concupiscências. Mas Enoque decidiu andar com Deus e buscar o seu prazer em Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Oh, glória a Jesus. Diz assim: Enoque buscou ter prazer em Deus e não nas luxúrias do mundo. A Bíblia diz no Salmo 1, verso 2: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, olha aqui, irmãos, as características de uma pessoa que anda com Deus e busca o seu prazer no Senhor. Eu posso repetir a leitura para que você grave. E eu quero repetir do verso 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Enoque não andava no segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Enoque não se detinha no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Enoque não se assentava na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer da vida de Enoque, irmãos, era meditar na lei do Senhor, é meditar no eterno Deus. E na lei do Senhor ele meditava de dia e de noite. Ele era como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu devido tempo. As suas folhas não cairão. É interessante que as árvores, na estação própria, elas caem as flores para renovar as suas folhas. Mas aqui diz que nós estamos plantados no Senhor. Quem anda com Deus está plantado nele. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, glória a Jesus! Ele não sabia o que é amizade com o mundo, e aqueles que se opõem a Deus é inimigos de Deus. A gente precisa entender isso aqui, irmãos. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Quem é fiel ao Senhor e anda com Deus, não ama os prazeres do mundo. Tem uma palavra que eu prego: sendo inimigos do mundo por ser amigos de Deus. Enoque era considerado inimigo da sua geração porque ele andava com Deus. Aí Tiago, ele repreende a igreja com uma palavra exortativa dizendo: infiéis. Não tem como ter comunhão com Deus e ter comunhão com o mundo. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Enoque, ele buscava prazer em Deus. Os que são de Cristo Jesus buscam prazer no Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 e versículo de número 17. Abra sua Bíblia aí. Diz assim: não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei em coisas impuras, e eu vos recebereis. Então olha a exortação do Senhor para despertar a nossa mente, o nosso coração.
Então que o nosso prazer esteja no Senhor. Quem anda com Deus, o prazer está no Senhor, em buscar ao Senhor. Quem anda com Deus, o seu prazer está no Senhor e não nas coisas do mundo. Porque entendemos que somos santuários de Deus, santificados para a glória e a honra do seu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Quem anda com Deus é inabalável e perseverante. Quem anda com Deus é inabalável e perseverante. Enoque andou com Deus, não uma vez por semana, mas diariamente, em meio aos cuidados e às responsabilidades da vida familiar normal. Tem pessoas que servem ao Senhor, mas toda semana se desvia, toda semana cai. Tem pessoas que servem ao Senhor, mas não tem firmeza. Não é inabalável, é abalável. Não persevera no Senhor. Então você percebe que quando Enoque decidiu andar com Deus, irmãos, com a idade de 65 anos, após o nascimento de seu filho Matusalém, depois para o resto da sua vida terrena, 300 anos, ele andou com Deus. Nunca é tarde demais para começar a andar com Deus. Então a gente precisa entender que Enoque andou no caminho da justiça, não como um eremita, mas como um homem de família, que viveu em uma idade pré-diluviana, onde abundou o pecado e o mal. Então você percebe que Enoque andou numa geração que estava se degradando no pecado e na iniquidade. Enoque andava com Deus no meio de uma sociedade corrompida diante de Deus. Oh, glória a Jesus! Ele andava com Deus de uma forma inabalável, ele perseverava em andar com Deus, não obstante as circunstâncias vigentes na sua vida. Então, a gente precisa entender. Salmo de número 23. Salmo de número 23, há uma palavra poderosa no Salmo de número 23. Dentro deste apontamento inabalável e perseverante. Quem anda com Deus, anda inabalável e perseverante. Quem anda com Deus precisa andar inabalável e perseverante. E quando você lê o Salmo 23, verso 4, diz assim, irmãos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então olha aqui Davi declarando e tendo a mesma firmeza que Enoque, porque quem anda com Deus há uma sincronia de comportamento, de perseverança e de uma fé inabalável. Davi está dizendo: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Então entenda isso, compreenda isso. Olha a confiança e a certeza que Davi tinha no Senhor. Não obstante as circunstâncias que ele passava, vale da sombra da morte, ele diz: o Senhor está comigo. Perseverando em andar com Deus e uma fé inabalável. Quando lemos Salmo 27:1, vamos para a Bíblia, Salmo 27:1. Oh, glória a Jesus! O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Meu irmão e minha irmã,
Você que está aqui, olha o que o salmista está declarando. O Senhor é a minha luz. Ele ilumina a minha vida. Ele resplandece na minha vida. Ele é a minha salvação. A quem temerei? Será que como cristãos, servos do Deus Altíssimo, graça e paz, Lucas, temos esta confiança? Temos esta certeza e inteireza de coração no nosso íntimo, de declararmos como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Já no Salmo 27, esse salmo de confiança, ele está declarando: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Às vezes conhecemos as Escrituras, citamos as Escrituras, mas as palavras, ela tem vida dentro de nós, elas permanecem com esta perseverança inabalável dentro de nós, nas circunstâncias adversas. Entendemos que o Senhor é a nossa luz, entendemos que o Senhor é a nossa salvação, entendemos que quando os inimigos se levantam, entendemos que quando as circunstâncias difíceis aparecem, nós iremos temer, porque a Bíblia diz que se passarmos pelas águas, Ele passará conosco. Se passarmos pelo fogo, Ele passará conosco. Israel passou e o mar se abriu, passaram em terra seca. Ananias, Misael e Azarias foram lançados dentro de uma fornalha de fogo, mas o fogo não ardia em seus corpos, porque o Senhor estava com eles. Então entendemos e compreendemos esse contexto. Deus estava com Enoque, então ele não tinha medo do que o homem ou as circunstâncias podiam fazer com ele. Eita Jesus! Então graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado, o mundo e a carne, o diabo e a morte. Romanos capítulo de número 8, do versículo 35 ao 39. A gente vai ver estas declarações. O Senhor Deus nos dando vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo e sobre a morte. Eu sempre digo que o diabo não obriga ninguém a pecar. Ele é como um garçom. Você aceita a oferta se você quiser. Oh, glória a Jesus! Então você percebe que quem anda com Deus, irmãos, tem testemunho. Tem testemunho. Quem anda com Deus tem testemunho. Hebreus. Vamos lá, capítulo de número 11, versículo 5. Quem anda com Deus tem testemunho. Quem anda com Deus tem testemunho. Vamos para a Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Quem anda com Deus tem testemunho. Enoque alcançou esse testemunho. Que tributo a Enoque, irmãos. É interessante que quando a gente vai ler o livro de Jó, é Deus que dá testemunho de Jó diante do diabo. Observar-te o meu servo Jó, não há homem na terra íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal. É Deus que dá testemunho de Jó. Oh, glória a Jesus! Então quem anda com Deus, irmãos,
dá testemunho, tem o testemunho em si. Porque só tenho capacidade de testemunhar se o testemunho estiver evidenciado na minha vida. Então a gente precisa entender e compreender. Em seu desejo para agradar a Deus, ele não tinha dúvida que não agradaria algumas pessoas. Quem é que você está agradando? Eu disse no começo que a nossa primazia, a nossa prioridade é agradar a Deus. Será que quando eu estou agradando outras pessoas, eu estou desagradando a Deus com a minha atitude? A gente precisa refletir e pensar. Será que eu estou dando o meu melhor a Deus? Ou o meu melhor está sendo as pessoas que estão à minha volta? São indagações que precisamos refletir. Eu não tenho que olhar para a vida dos demais, eu tenho que olhar para a minha vida e fazer essa reflexão e responder para mim mesmo. Mas viveu Enoque uma plateia de Deus Todo-Poderoso. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Eu gosto de transmitir uma palavra lendo a Bíblia. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Oh, glória a Jesus! Diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se eu estivesse ainda para agradando aos homens, não seria servo de Cristo Jesus. Meus irmãos, se eu ando com Deus, eu tenho testemunho. Eu dou testemunho. Eu dou testemunho. E Paulo dava testemunho do Deus vivo. Paulo dava testemunho de Cristo Jesus. Ele faz uma pergunta em Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo Jesus. Então que a minha primazia seja ao Deus vivo que me chamou, dentro da sua justiça e da sua palavra, para testemunhá-la. Lucas capítulo de número 6, versículo 22. Lucas capítulo 6, versículo 22 diz assim, irmãos: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Deixa eu dizer uma coisa aqui, forte. Vocês que Deus levantou como pregoeiros, como ministro da palavra, não negociem os valores do reino. Não satisfaçam os homens, mas satisfaçam a Deus. Porque a verdade de Deus, quando ela é transmitida, ela confronta. Quando a verdade das boas novas do reino ela é inserida, vai se levantar pessoas contra a sua vida e contra o seu ministério. Jesus está dizendo, irmãos, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Vão odiar por quê? Por causa do Evangelho. E quando vos separarem, por causa do Evangelho. E vos injuriarem por causa do Evangelho. E vos rejeitarem por causa do Evangelho. Por causa do bom nome de Cristo que carregamos e testemunhamos. Então, se de fato somos testemunhas e testemunhamos o Evangelho de Cristo Jesus, acredite, você não agradará a muitas pessoas. Então precisamos entender, compreender esse contexto. Você está agradando a homens ou você está agradando a Deus? Paulo disse, se vivesse para agradar a homens, ele não seria servo de Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus! Andar com Deus
gera em nós, irmãos, testemunho. Enoque alcançou testemunho de que agradara ao Senhor Deus. O próprio Deus dá testemunho de Jó. Que testemunho o eterno Deus, quando Ele olha do trono para a nossa vida, Ele está dando. Quando Deus olha para a minha vida, Deus olha para a sua vida. Qual é o testemunho que Ele está dando de você? Enquanto eu ministro essa palavra de estudo, a sua consciência é despertada pelo Espírito do Senhor. E há uma reflexão no teu interior, trazido pela tua consciência e pelo crivo da palavra. E você começa a refletir e diz: como é que está a minha vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? E é interessante, irmãos, que esse testemunho ele precisa ser fiel, fidedigno. Judas versículo 14, diz assim, e 15, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha, esta palavra, ela é dura. No princípio, Enoque já profetizou que o Senhor viria com milhares dos seus santos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor vai julgar, irmãos, os ímpios, os pecadores. O Senhor vai derramar a sua ira sobre os ímpios, que impiamente praticam o pecado e se levantam contra a verdade das Escrituras Sagradas. Estamos vivendo numa geração difícil, aonde você percebe que a sociedade está se corrompendo e se degradando, vivendo nas suas práticas do pecado. Você observa no carnaval, você observa nas mídias das redes sociais, nos canais televisivos, a proclamação da promiscuidade, da iniquidade, do pecado. Os homens distorcendo as Sagradas Escrituras para satisfazerem as suas vontades, os seus deleites. Mas olha o que a palavra do Senhor diz em Judas, versículo 15. Versículo 14, versículo 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, os que foram santificados, aqueles que abandonaram o pecado para servir a Cristo Jesus, servir ao Senhor, andar com Deus, para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios. Deus vai condenar, Deus vai derramar o seu juízo sobre os ímpios. Oh, meu Deus, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Quantas pessoas aí dirigindo palavras de blasfêmia contra o eterno Deus. Quantas pessoas vivendo no pecado e na iniquidade. Quantas pessoas, irmãos, nós vemos isso no carnaval. As pessoas zombando da cruz de Cristo e de Cristo Jesus. Mas Deus um dia julgará esta nação. O juízo de Deus descerá sobre essa nação de ímpios e pecadores, caso não se arrependam do seu caminho ímpio e dos seus pecados. João diz que a condenação é esta: que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Cristo Jesus. Ele se manifestou, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz.
e preferiram o pecado, preferiram viver nas trevas, do que servir ao Senhor e andar com Deus. Meu Deus, que Deus levante homens e mulheres como mensageiros da palavra do Senhor. Enoque foi uma testemunha fiel do Deus vivo, irmãos, como ele mesmo profetizou a segunda vinda de Cristo Jesus, e proclamou o julgamento justo. Quando Deus julga, é com justiça e equidade. Quando Deus julga, é porque ele já advertiu e alertou, avisou. Ele fez isso no juízo diluviano. Ele fez isso sobre a sentença de Sodoma e Gomorra. Ele fez isso sobre a cidade de Nínive. Ele alertou, mas não deram ouvido à voz de Deus. Eita! Mais terrível de Deus contra os ímpios será o seu juízo. Enoque fielmente testemunhou e pregou uma mensagem dura para um povo de coração endurecido. Então precisamos de fato nos levantarmos e pregarmos a mensagem da palavra de Deus. Aquele pregador que veio dos Estados Unidos, que pregou aquela mensagem, né? Um determinado povo aí entrou na justiça e tiraram essa mensagem das redes sociais. Mas é profeta, pregou a verdade de Deus. Um dia, toda língua confessará, todo joelho dobrará diante dele, que ele é Senhor. Então, quais são as suas obras neste dia diante dele? São obras do pecado, da sua impiedade, da sua iniquidade? Então arrependa-se. Arrependa-se. Atos capítulo de número 20, versículo 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eita! Essa aqui cortou a minha alma, o meu espírito e o meu coração no meio. Porque Paulo está falando, irmãos, da sua chamada e da sua vocação que recebeu do Senhor. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo de número 24. Abra, por gentileza. Medite nesta palavra. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Será que como cristãos, meus irmãos, você tem sua vida por preciosa? Paulo está dizendo que não tem a sua vida por preciosa para ele mesmo. Porque Paulo, ele pregou o evangelho dentro de um sofrimento muito grande. Dentro de açoites, de prisões, de apedrejamento, passou fome. Passou por tempestades, passou por naufrágios. Mas olha o que Paulo está dizendo, eu vou repetir Atos 20 e 24. Irmãos, qual é o nosso compromisso com o Evangelho e com o reino de Deus? Como estamos nos posicionando como cristãos? Estamos tendo compromisso com a verdade do reino de Deus? Estamos, de fato, andando com Deus como uma testemunha fiel? Porém, em nada considero a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que nessa noite eu e você tomamos posse dessa palavra, para que andemos como é digno da vocação que recebemos do Senhor, como uma testemunha fiel
de fato como estamos andando com Deus. Quem anda com Deus, crer na bem-aventurança futura. Gênesis capítulo 5, versículo de número 24. Vamos para a Bíblia. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus tomou para si. Nós que andamos com Deus, nós guardamos a bem-aventurada esperança. Agora abra sua Bíblia em Tito. Vamos lá para a Bíblia. Glória a Jesus. Se você participar das minhas lives, não é só falácia. É falando e fundamentando nas Sagradas Escrituras, lendo o texto. Precisamos parar de procrastinar e lermos o texto. Quem anda com Deus, irmãos, crer na bem-aventurança futura. Então, Tito, capítulo de número 2, diz assim no versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus tomou Enoque para si. Bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Bem-aventurados são aqueles que estão em vigilância, preparados, aguardando o soar da trombeta de Deus. Isto seria, irmãos, um epitáfio estranho sobre um homem que foi enterrado no céu antes de morrer. Haverá um povo que não provará a morte. A Bíblia diz: aquilo que é mortal se transformará em imortalidade, aquilo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade, e seremos, o nosso corpo será transformado e levado ao encontro do Senhor nos ares. Assim como Deus tomou Enoque para si, Deus tomará a igreja para si. Oh, glória a Jesus. A Bíblia diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos transformados e levados ao encontro do Senhor nos ares. Não percam esta esperança. Tenham firme esta esperança em vossos corações. Isso tipifica a transformação da igreja para a vinda do Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Meu Deus, oh glória! Então quem anda com Deus, irmão, não permite morrer essa bem-aventurança no seu coração. Quem anda com Deus, anda em fé e de fé, e vive pela fé. Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 5. Vamos para a Bíblia. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 5. Quem anda com Deus, vive a fé simples. Vive de fé em fé, porque se andarmos sem fé, não temos capacidade de agradar a Deus. Diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Oh, glória a Jesus! Então você percebe, né, que você percebe o termo trasladara. Algo você pega de um lugar em seguida e coloca em outro. Deus tirou Enoque da terra e levou para o céu. Tirou Enoque de um lugar e colocou em outro.
A fé de Enoque, irmãos, foi um ingrediente necessário para ele agradar a Deus. A fé, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Todos aqueles que se aproximam de Deus é necessário que tenha fé. Sua fé resultou em seu testemunho. Ele olhou para o Eterno, andou com Deus. E assim aprove a Deus trasladar Enoque da sua geração pecaminosa. Meus irmãos, fiquemos firmes andando com Deus. Fiquemos firmes no Senhor. Não negociemos a nossa comunhão com Deus. Enoque é um tipo de cristão, simboliza um cristão dos fins dos tempos. Estamos vivendo esta geração, ela é a geração do fim dos tempos. Então a gente precisa entender que o arrebatamento, ele é uma realidade, é uma promessa de Cristo Jesus. Cristo, em João capítulo 14, versículo de número 1, ele fala isso aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crerdes, substantivo da fé. Tenham a sua fé firme nas palavras que Cristo estabeleceu e na promessa que ele estabeleceu. Crerdes no Pai, crerdes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa. Ela foi estabelecida por Cristo, que esta promessa venha estar firme em nossos corações. Não negocie sua fé. Não permita que a sua fé morra. Você anda com Deus. Por meio de Cristo Jesus, o Espírito de Deus habita na sua vida. Enoque agradou a Deus antes de mesmo de existir. Uma igreja, irmãos, uma Bíblia, é a habitação do Espírito Santo. A igreja é o corpo, o Espírito de Deus habita nesse corpo. A palavra de Deus é a semente que está plantada no nosso coração, no nosso ser. E o Espírito de Deus vela pela palavra. Se ele pode fazê-lo, certamente nós podemos também. Se Enoque andou com Deus, se Noé andou com Deus, se Abraão andou com Deus, se Isaac andou com Deus, se Jacó andou com Deus, se Moisés andou com Deus, se José andou com Deus, se os homens andaram com Deus e tem o testemunho deles, tem uma galeria toda em Hebreus capítulo 11 dos homens que andaram com Deus. Nós também temos esta condição por meio de Cristo Jesus e através do Espírito Santo. Então precisamos entender que a base da nossa vida é nós termos humildade e mansidão de entendermos que precisamos andar com Deus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E precisamos manter a nossa confiança no Senhor Deus. Eu quero, nessa oportunidade, louvar a Deus pelas vossas vidas. Essa mensagem ela vai ficar lá no meu canal do YouTube. Eu salvo e coloco lá. Tá? Eu acredito que alguma parte dela, Deus venha falar com você, venha edificar a sua vida. A palavra não é minha, ela é de Deus. Você pode assistir ela toda lá. Tá? Que Deus abençoe, que Deus vos guarde no seu amor e que o eterno Deus, a cada dia, coloque o seu muro de proteção e livre a sua vida das artimanhas e das setas do adversário.
Que Ele guarde você debaixo da sua sombra e debaixo das suas asas o mantenha em segurança. Faça do Senhor o seu refúgio. Faça do Senhor a sua segurança. Faça do Senhor o tudo na sua vida. Não deixe nada, irmãos, ter a primazia na sua vida se não for primeiro o Deus eterno. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Amém? Graças a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos.